Feliz sábado a todos, queridos amigos, internautas, você que está adorando a Deus neste momento, que as ricas bênçãos celestiais possam alcançar você durante este sábado. Você já parou para pensar sobre nossa dependência de outras pessoas em muitas ou em quase todas as situações de nossa vida? Analise comigo. No nascimento de uma criança, nos primeiros anos de vida, na hora do banho, na hora das refeições, a criança é totalmente dependente dos pais. A criança depende de uma outra pessoa. Ela não conseguiria sobreviver sem a ajuda de outras pessoas. O que seria de um bebê sem a sua mamãe ou sem uma pessoa que está ao seu lado para lhe ajudar, para lhe socorrer, para lhe orientar? Você já analisou sobre isto? Talvez você esteja pensando neste momento, mas eu não sou criança, eu não sou tão dependente assim. Acontece que a criança cresce, ela começa a andar, e nos primeiros anos de vida, a criança depende dos pais para a formação do caráter. E neste momento eu quero chamar a atenção de você, papai e mamãe, porque a palavra de Deus diz que nos primeiros anos de vida, os pais estão no lugar de Deus em relação aos seus filhos. Portanto, as crianças dependem muito dos pais nos primeiros anos de vida. A criança continua crescendo e ela vai para a escola. E ali na escola a criança depende dos professores, ela depende também de toda a equipe pedagógica. E a criança ali na escola, ela é totalmente dependente. Mas esta criança, ela continua crescendo e se torna um adolescente, se torna um adulto e começa a trabalhar. E quando trabalha, ela depende do empregador. E esta criança agora, que já é um trabalhador, ela depende do empregador. E depois ela se torna um empregador e agora depende dos funcionários. Então, já não é mais criança, já é um adulto, já está trabalhando, já tem os seus negócios, mas ainda é dependente. Analise comigo. Se você vai viajar de avião, você vai depender do piloto, da equipe de aeromoças, dos comissários de bordo. Você é uma pessoa dependente ali dentro do avião. Se você não vai viajar de avião, mas vai viajar de carro, você vai depender da estrada, vai depender de alguém para dar manutenção na estrada, vai depender de alguém que dê manutenção ao seu carro. Portanto, você é um dependente. Se a pessoa adoece, ela depende dos médicos. E se a pessoa morre, ainda depende de outros. Portanto, nós dependemos de outras pessoas a vida toda, em muitas circunstâncias. Eu citei apenas alguns pontos para compreendermos o quanto nós somos dependentes. Agora, conhecendo nossas limitações, conhecendo nossas necessidades, Jesus prometeu enviar um agente poderoso para nos ajudar. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Este texto é bastante significativo. Cristo aqui faz uma promessa. Capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Portanto, Jesus prometeu outro Consolador. Esse Consolador é conhecido de Paráclito, que significa aquele que ajuda, aquele que apoia,
aquele que dirige, aquele que orienta e, acima de tudo, aquele que intercede. Portanto, nós temos um agente poderoso que intercede por nós, e este agente é o Espírito Santo. Ainda a palavra de Deus, na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 26, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, capítulo 8, verso 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você percebeu esse texto? Ele diz que o Espírito intercede. E de que maneira? Com gemidos inexprimíveis. É bom lembrar que o amor é determinante no processo de intercessão. Por quê? Porque aquele que não ama, ele não se importa, ele é indiferente, ele não intercede. Mas o Espírito Santo, ele intercede. E intercede com gemidos inexprimíveis. Isto significa o grau de interesse que o Espírito Santo tem pelos seres humanos. Portanto, o Espírito Santo é um intercessor. Na palavra de Deus, nós encontramos alguns exemplos sublimes de intercessão. Vale a pena meditar neles e tirar lições para os nossos dias. Um dos primeiros exemplos que encontramos na palavra de Deus é o de Abraão em favor de Sodoma e em favor do seu sobrinho Ló, que morava na cidade de Sodoma. E agora nós perguntamos, como era a cidade de Sodoma? Era uma cidade desenvolvida? Era uma cidade bonita? Era uma cidade que estava numa região boa ou não? A Pena Inspirada responde a esta pergunta. Patriarcas e Profetas, página 156, lá diz: como a mais bela entre as cidades do Vale do Jordão, achava-se Sodoma, situada em uma planície que era como o jardim do Senhor, pela sua fertilidade e beleza. Portanto, a cidade de Sodoma estava em uma região muito bela, uma região bonita, uma região próspera. O texto prossegue dizendo: ali florescia a luxuriante vegetação dos trópicos. Ali era a terra da palmeira, da oliveira e da videira. E flores derramavam o seu perfume através de todo o ano. Ricas plantações revestiam os campos, e rebanhos e gado cobriam as colinas circunvizinhas. A arte e o comércio contribuíam para enriquecer a orgulhosa cidade da planície. Os tesouros do Oriente adornavam seus palácios, e as caravanas do deserto traziam seus abastecimentos de coisas preciosas para lhe suprir os mercados. E agora, com pouca preocupação ou trabalho, toda a necessidade da vida podia ser suprida. E o ano inteiro parecia um ciclo de festas. Então, este é o texto inspirado que fala sobre Sodoma, sobre a região de Sodoma. Portanto, era um lugar muito bonito, um lugar próspero. Por isso entendemos por que Ló escolheu morar em Sodoma. Quando Abraão, o tio de Ló, falou: Ló, você pode escolher. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Você pode escolher, Ló. Então, rapidamente, Ló diz: eu vou para Sodoma, porque Sodoma era uma cidade bonita. Agora, deixando de lado toda essa beleza física de Sodoma, nós perguntamos: e a questão moral e espiritual de Sodoma? Os pecados de Sodoma eram os mais aviltantes, os mais hediondos, os mais repugnantes. Os pecados de Sodoma haviam subido até a presença do Senhor Todo-Poderoso.
Deus estava para derramar sobre aquela impenitente cidade o furor da sua ira. Deus não mais podia suportar a abominação dos pecados cometidos à luz do sol. E neste momento, agora o Senhor comunicou ao seu fiel servo Abraão o que estava para fazer em relação a Sodoma. E é exatamente neste ponto que começa a intercessão de Abraão por Sodoma. Eu quero convidar a você para lermos o texto. Está em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 22. Primeiro livro da Bíblia, que é o livro das Origens, capítulo 18, a partir do verso 22. O texto diz assim: Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda na presença diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Então, neste momento, Abraão começa a interceder e Deus diz: se eu encontrar 50 justos na cidade, eu pouparei a cidade. Mas interessante que o relato histórico, ele começa com o episódio: e ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão permaneceu, Abraão implorou, Abraão insistiu, e Deus disse: eu não destruirei se encontrar 50 justos. Mas Deus diz: mas não tem 50 justos. E neste momento, Abraão então intercedeu por 45, Abraão intercedeu por 40, Abraão intercedeu por 30, Abraão intercedeu por 20. E Deus disse: se eu encontrar 20 justos, eu não destruirei Sodoma. Mas não há 20 justos na cidade, e Sodoma será destruída. E finalmente Abraão insistiu: Senhor, eu sou pó e cinza, mas eu vou falar só mais uma vez. E se porventura houver 10 justos? E Deus disse: por amor aos 10 justos eu pouparei a cidade. Queridos ouvintes, Sodoma foi destruída. Sodoma foi destruída porque nela não havia justos, exceção feita a Ló e suas 2 filhas que moravam ali naquela cidade. Abraão sentiu a necessidade de interceder por Sodoma. Abraão permaneceu na presença do Senhor e ele intercedeu. E nós perguntamos: e valeu a pena? Sim, valeu a pena, porque o Senhor salvou Ló e suas 2 filhas que estavam ali na cidade. Ló e suas 2 filhas foram salvos. Este é um exemplo sublime de intercessão. Mas nós não temos apenas este. No Velho Testamento encontramos um outro exemplo de intercessão. O exemplo de Moisés está em Êxodo capítulo 32, versos 30 a 32. Eu quero convidar a você para acompanhar esta leitura. Capítulo 32 de Êxodo, versos 30 a 32, que diz assim: E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora,
este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, risca-me e peço-te do teu livro que tens escrito. Portanto, Moisés, neste momento, intercede pelo povo que havia pecado. E agora perguntamos, em que contexto aconteceu esta intercessão? Moisés subiu ao monte para receber as tábuas dos mandamentos. E ali no monte, Moisés permaneceu durante 40 dias e 40 noites. Nesse período, enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, o povo que estava com Arão se corrompeu. O povo cometeu grandes pecados. E neste momento, então Deus, ele diz para Moisés que iria destruir todo aquele povo. E quando Moisés ouviu esta sentença de destruição, então ele começa a interceder pelo povo, porque Moisés não imaginava a possibilidade de ver aquele povo todo perecendo ali no deserto. E nesta altura Moisés permaneceu na presença de Deus. E ele argumentou com o Senhor. Moisés lutou com o Todo-Poderoso em favor daquele povo rebelde. Moisés clamou uma vez, tornou a clamar em favor de Israel. Moisés insistiu, ele perseverou na intercessão. Moisés agora volta à presença do Senhor e diz, ora, o povo cometeu grande pecado. O povo fez ídolos para si. Eu sei que o povo pecou, mas eu peço, Senhor, perdoa este povo, ou senão, risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Percebe que Moisés tinha a certeza de que o seu nome estava escrito no livro. E ele agora implora desta forma, ou o Senhor perdoa o povo, ou risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. E Deus atendeu a súplica de Moisés. Israel foi liberto naquela ocasião, porque houve um homem que intercedeu em favor de Israel. Portanto, vale a pena interceder por alguém. Ainda no Antigo Testamento, nós encontramos a intercessão de Daniel. O capítulo 9 de Daniel descreve o quadro de tristeza, tribulação, vergonha e dor que o povo de Deus vivia ali na Babilônia, sob o domínio dos persas. Daniel sentiu a responsabilidade pelo destino do seu amado povo e intercedeu ali pela situação de Judá. Daniel se coloca como um transgressor, como pecador, na mesma situação do povo, e agora intercede diante do trono da majestade pelo povo cativo, pelo povo desorientado. O pecado do povo era grave, a situação era triste, mas Daniel, ele ali intercedeu. Ele implora pela misericórdia dos céus e relembra a aliança do Senhor com Israel. A oração de Daniel está no capítulo 9 do livro de Daniel. Eu quero ler com vocês apenas alguns versos desta oração, capítulo 9. Vamos ler os versos 3 a 5, que dizem assim. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse, ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então, neste momento, nesta oração, Daniel se coloca como um transgressor, apesar de estar vivendo em harmonia com a palavra de Deus.
E a partir do verso 17 ao 19, então Daniel diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Então, desta forma, Daniel intercede ali pelo povo. Daniel implora a misericórdia de Deus. E Deus ouviu a oração de Daniel. O anjo Gabriel foi enviado do céu. E agora o povo foi liberto naquele momento. Poderíamos mencionar muitas outras intercessões no Antigo Testamento. Mas vamos de imediato passar ao Novo Testamento. O exemplo máximo de intercessão no Novo Testamento está registrado no Evangelho de João, capítulo 17. E eu quero ressaltar alguns versos da oração intercessória que Cristo fez neste capítulo. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler os versos 9 e 11 a princípio. Diz assim: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Verso 11: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Verso 12: Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Verso 15: Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. 17: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E finalmente, versos 20 e 21. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, esta foi a oração intercessória de Jesus Cristo. Ele orou em prol dos discípulos e em prol daqueles que seriam discípulos no futuro. Mas antes desta oração intercessória, Jesus também intercedeu por Jerusalém. Ali no alto do Monte das Oliveiras, ao avistar a cidade de Jerusalém, Jesus chorou sobre a cidade. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja aqueles que a ti são enviados. E agora Jesus intercede por Jerusalém. O Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 41 a 44, nós temos aqui esta intercessão por Jerusalém, que diz assim, 41 a 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação.
Portanto, estimados internautas, queridos ouvintes, Jesus intercedeu por Jerusalém. Jesus derramou lágrimas por Jerusalém. Ele agonizou pela cidade que viera salvar. Intercedeu junto ao trono da graça por ela. Jesus sentiu o peso da responsabilidade por Jerusalém que seria destruída, reduzida a escombros dentro de alguns anos. Ele pediu ao Senhor por ela. Sobre ela fez lamentações. O mestre lamenta, o mestre chora, ele agoniza e suplica por Jerusalém. Jesus intercedeu por Jerusalém. Ellen G. White, escrevendo no terceiro TSM 218, diz: Jesus chorou por Jerusalém, por motivo da culpa e obstinação do seu povo escolhido. Também chora pela obstinação dos que, professando serem cobreiros seus, se conformam com não fazer coisa alguma. Portanto, Jesus continua ainda chorando por aqueles que dizem ser discípulos de Jesus e não estão fazendo coisa alguma. Ele está chorando conforme este texto. Jesus chorou também no Getsêmane. Ele intercedeu no Getsêmane, no 9º volume para a igreja, Testemunho para a Igreja, página 102, diz assim: ao interceder ele perante o Pai, grandes gotas de sangue lhe caíam do rosto ao chão. Então Jesus intercedeu de tal maneira que grandes gotas de sangue caíram do rosto ao chão. E no santuário celestial, Jesus continua ainda intercedendo pelos seres humanos. Atos dos Apóstolos, página 36, nós lemos assim: é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está intercedendo por mim, está intercedendo por você no santuário celestial. Portanto, o exemplo máximo de intercessão que encontramos no Novo Testamento é do Senhor Jesus Cristo. Mas poderíamos mencionar também um outro exemplo. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo foi um homem que intercedeu por muitos. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 19, convido a você para ler este texto. Gálatas 4, verso 19. Paulo diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Percebe que Paulo intercedia de tal forma que ele sentia dores, as dores mais cruéis, comparadas como dores de parto. Paulo intercedia pelos judeus. Paulo intercedia pelos gentios. Ele intercedia por aqueles que viviam em seu tempo. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versos de 1 a 3, aqui nós encontramos a intercessão de Paulo. Capítulo 9, de 1 a 3. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Percebe que Paulo intercedia de tal forma que ele chegou a dizer: eu sinto grandes dores e eu desejaria ser anátema, ou seja, eu desejaria ser separado de Cristo, se isso redundasse em salvação para os meus irmãos, para os meus compatriotas. O apóstolo Paulo carregava um fardo em seu coração pelos judeus que rejeitavam a Cristo. Seu coração estava triste e por isso Paulo intercedia. E a intercessão de Paulo é profunda, é grave, porque ele desejaria ser separado, se isto tivesse como resultado a salvação
de outras pessoas. Portanto, Paulo foi um grande intercessor. Mas nós perguntamos, e fora da Bíblia? Será que encontramos pessoas que também se dedicaram à intercessão? Sim, a história nos fala de John Knox. John Knox, da Escócia, ele passava horas e horas na presença de Deus, clamando do mais profundo do seu coração. John Knox dizia, ó Deus, dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Parece que o mesmo sentimento de Paulo. Eu desejaria ser anátema, eu desejaria ser separado de Cristo. John Knox diz, dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. E tal foi a sua agonia diante de Deus pela Escócia, que o Senhor concedeu à Escócia uma poderosa visitação dos céus, que resultou na salvação de muitas pessoas. Portanto, a Escócia foi abençoada por causa de uma intercessão. Ainda fora dos escritos inspirados, nós temos também a intercessão dos irmãos Wesley e seus companheiros do Clube Santo. Vale a pena dizer que os irmãos Wesley, eles eram filhos de uma mãe que teve 19 filhos. Portanto, Susana Wesley teve 19 filhos. E ela conseguiu educar muito bem esses filhos, de maneira que, na sua casa, as leis e os regimentos eram obedecidos. E agora os irmãos Wesley, eles intercederam pela salvação da Inglaterra. Eles derramaram lágrimas de intercessão pela Inglaterra. E o Senhor dos Exércitos ouviu a oração desses jovens estudantes. E a Inglaterra foi ricamente abençoada por causa dessa intercessão. Ainda temos uma outra intercessão que eu gostaria de mencionar, a de Davi Brainerd. Davi Brainerd orava tanto pelos índios pele vermelhas, por eles intercedia e agonizava, que muitas vezes no interior da sua rude barraca, ele molhava de suor a sua camisa, apesar de estarem os campos brancos de neve. Então, enquanto os campos estavam brancos de neve, a camisa de Davi Brainerd estava molhada de suor, porque ele estava intercedendo pelos índios de pele vermelhas. E esta intercessão foi também ouvida. A idolatria foi removida e aqueles índios foram libertos por causa da intercessão de Davi. E agora eu quero chamar a vossa atenção para a nossa responsabilidade para com as pessoas que estão em erro. Ezequiel capítulo 33, versos 7 a 9. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. Ezequiel 33, 7 a 9 diz assim. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, a nossa primeira responsabilidade é advertir, é falar. A segunda responsabilidade é interceder. Aí a palavra de Deus diz, orai uns pelos outros. Então temos que orar, interceder pelas pessoas. E nossa terceira responsabilidade é alegrar-se com os que estão alegres e chorar com aqueles que estão tristes. Então temos esta responsabilidade.
Será que necessitamos de intercessão por nós mesmos? Meditação matinal de 65, página 76, lemos assim: Cristo é o elo de ligação entre Deus e o homem. Coloca toda a virtude de sua justiça ao lado do suplicante. Intercede pelo homem. E este, em necessidade de auxílio divino, roga por si mesmo na presença de Deus. Então, Cristo intercede pelo homem e o homem, na condição de necessitado, aqui diz, ele roga por si mesmo na presença de Deus. Portanto, temos que rogar por nós mesmos. E por isso a palavra de Deus diz, orai sem cessar. Oração constante. Ellen G. White, no livro Caminho ao Céu, página 94, diz, as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Portanto, nós precisamos orar de forma constante. Estamos vivendo em tempos difíceis e dependemos de Deus a todo instante. Aproveitemos a oportunidade que Deus nos tem dado para termos uma maior comunhão com Deus e oremos em prol dos que estão distantes da igreja, daqueles que estão distantes do Senhor, para que Cristo possa salvá-los e nós também possamos alcançar a salvação. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça para isto. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.